Oi, gente, mais um Saber Direito no ar, é claro, fim de semana é dia de Saber Direito Debate. E aqui comigo o professor Fabrício Trindade, ele é advogado desportivo e trabalhista também. Ao longo da semana esteve conosco no Saber Direito Aula, ministrando cursos sobre direito desportivo. As aulas abordaram o contrato e acidente de trabalho do atleta profissional, direito de imagem e direito de arena, trabalho do menor no desporto e justiça desportiva. Professor Fabrício, muitíssimo obrigada pela sua presença e por todas as aulas ministradas aí ao longo da semana. Eu que agradeço, Carolina. Mais uma vez, renovo meu agradecimento com a oportunidade aqui na TV Justiça. Obrigada. O professor Fabrício, que é brasiliense, teve toda a sua formação aqui em Brasília mesmo e se especializou nessa área no direito esportivo, né? Que é uma área relativamente nova, não é, professor? Ela é, como você bem colocou, Carolina, é relativamente nova. Eu continuo, inclusive, me especializando. A necessidade de manutenção do estudo é muito grande. Tivemos a grata satisfação de ter notícia do primeiro curso de mestrado na área em São Paulo. Infelizmente, algum compromisso profissional não me permitiu, já que as aulas são na quarta-feira pela manhã. E isso ainda impede um pouquinho. Não faltaram oportunidades, não faltarão. Os cursos são muito bons e a tendência aumenta. Os profissionais ainda são restritos do ramo, né? São muito restritos. Nós temos aí alguns ícones, que normalmente voltados à área acadêmica, e na área prática profissional ainda são muito pequenos os números de advogados que atuam. A especialidade em si veio com a Lei Pelé, com a entrada em vigor da lei. Como é que foi todo esse processo? Que inclusive vocês lutam aí para que seja uma matéria colocada na grade curricular dos alunos de direito, não é, professor? Exatamente. Nós estamos com um projeto perante a seccional da OAB local. Eu sou secretário-geral da Comissão de Direito Esportivo, com o apoio da instituição. Tentamos levar a submissão do MEC para que o direito esportivo faça parte da grade curricular dos cursos de direito no país. Como você bem colocou, o advento da Lei Pelé, acontecido em 1998, trouxe aí um novo marco inicial para o estudo de direito esportivo no Brasil. Antes, sempre voltada muito para o futebol, a gente teve a Lei Zico, teve a antiga Lei do Passe. A Lei Pelé tem toda uma abrangência maior, conseguiu, com o efeito Copa que nós chamamos, onde o Brasil também teve a oportunidade de vivenciar uma série de circunstâncias a título de direito comparado, ou seja, experiência de outros países que poderiam se aplicar aqui, a gente teve um outro incentivo e costumamos dizer que a Lei Pelé foi regulamentada agora só em 2011, ou seja, quase 13 anos... Apesar de promulgada em 2008. Promulgada em 98. 98, perdão. Por quase 13 anos ela foi sempre sendo alvo de amadurecimentos, algumas leis ocorreram em 2003, mas acreditamos que agora, em 2011, houve uma oportunidade de efetiva regulamentação e isso abriu aí um chamariz positivo muito grande para o direito esportivo. Mesmo assim, ela ainda carrega muitas polêmicas e divergências em torno do assunto? Muitas. Você vê que normalmente a lei, nesse caso específico do direito esportivo, principalmente em relação às circunstâncias que afetam o contrato de trabalho desses profissionais, ou seja, profissionais do desporto, normalmente a jurisprudência é que trazia soluções e a lei vinha simplesmente para trazer aquele conteúdo que tinha objeto de pacificação. Nessa última regulamentação de 2008, até fomos surpreendidos com algumas discussões bastante novas e até, de certa forma, tranquilizadoras, mas, ao mesmo tempo, outros pontos de grande relevância ainda não são objetos da lei. Alguns, obviamente, tratados aqui durante essa última semana. Quais são os principais ou de maior relevância que o senhor destacaria aqui para a gente, por exemplo? Olha, ainda há uma dificuldade muito grande por parte dos magistrados em entender o que é o direito de imagem, por que o legislador trouxe essa questão como de natureza civil, não natureza salarial. Então, você ainda enxerga decisões onde essa parcela que sequer ela é vinculada ao contrato de trabalho, sendo objeto de discussão para fim de rescisão indireta. Você pega no caso do trabalho do menor, eu tenho discussões no TST que têm aplicado responsabilidade objetiva nos casos de acidente de trabalho. Ou seja, o profissional do futebol, o profissional do vôlei, o profissional do automobilismo, principalmente, entendem alguns magistrados que a própria atividade que eles exercem já encerra um risco tão grande que eu não precisaria sequer demonstrar se houve culpa ou não do empregador para aquele acidente. A responsabilidade já seria efetivamente objetiva. Qual o grande problema que eu tenho nisso? Se isso prevalecer, eu já não posso mais ter uma prerrogativa da Lei Pelé, que é a possibilidade de profissionalização no esporte a partir dos 16 anos.
E por que eu não posso Isso ter isso? adiaria esse Adiaria para início. 18 anos, pelo menos esse início. Mas o que não seria compatível com a realidade, ou com a realidade atual, porque os profissionais da área do esporte começam cada vez mais cedo. Exatamente. E aí, como é que isso ficaria? Não, na nosso entender, ainda a matéria para a própria jurisprudência se pacificar, se apaziguar, há uma série de elementos que precisam ser discutidos. Essa questão da responsabilidade objetiva até desse risco é porque foi uma decisão muito recente e que tem tido uma repercussão enorme, né? Inclusive sendo objeto de vários seminários que tratam do tema. Já estive agora num período curto de 3 meses em 3 desses eventos, nos 3 ela foi tratada. Né? E o principal, além da profissionalização, a gente tem que lembrar que o esporte ainda é, sim, um grandíssimo fator de integração social. Claro. Então, quanto mais se restringir, e aqui, pelo amor de Deus, não estou defendendo que se faça isso de forma desorganizada, em absoluto. Nós até tratamos aqui numa das aulas, se não me engano, na aula de número 4, a série de requisitos que se deve ter para que um clube possa receber uma criança, um adolescente e desenvolvê-lo não só por uma eventual profissionalização da atividade esportiva, mas como cidadão, ser humano, né, de forma que ao final desse processo, caso ele não seja apto a se desenvolver profissionalmente, no mínimo ele sai ali um cidadão bem alimentado, bem nutrido, acompanhado por um psicólogo com uma educação forte, sólida, que vai permitir ele escolher uma outra profissão na sua carreira. E qual é o futuro, o senhor como estudioso da área, da nossa Lei Pelé e dessas polêmicas que ainda fazem parte dessa legislação? O senhor acredita que esses pontos vão ser sanados em breve ou seria uma discussão a longo prazo ainda? Olha, Carolina, eu acredito que seja a longo prazo. Se você me permite só um parênteses, eu acho que já foi uma senhora evolução em 2011. Mas quando eu digo a longo prazo é pela experiência que nos mostra a dificuldade em que as coisas avancem no poder legislativo. Não por uma questão de inércia dos deputados, mas é porque, obviamente, eles estão envoltos a problemas de natureza diversas, volumosas, das mais absolutas controvérsias, onde o direito esportivo é uma delas. E como, em tese, a gente teve uma alteração recente, né, falando de 2011, são 3 anos, e muito profunda, realmente, em que pese, e eu ratifico isso, subsistem várias controvérsias, vários problemas e polêmicas, mas muito se avançou. Mas eu ainda entendo o seguinte, até para um amadurecimento do esporte, nós estamos ainda no ciclo olímpico, isso vai trazer também mais experiência. A Olimpíada, acredito até eu que mais do que a Copa, por quê? Porque a Copa é muito focada no futebol. A Olimpíada vai trazer cenários das mais diversas modalidades em que nós vamos estar vivenciando aquilo no nosso dia a dia. Então, talvez eu presumo que ao final de 2016, a nossa intenção é essa, é fomentar o Ministério do Esporte para fechar um grupo de estudo, avaliar tudo que se passou no Brasil durante a Copa do Mundo e Olimpíada e aí tentar de uma vez por todas, se não alcançar a perfeição, que sabemos que é difícil, solucionar de vez essas controvérsias e permitir que se dediquemos ao que é mais importante, que é desenvolver o esporte no Brasil. Tá ótimo. Professor, eu te peço um minuto a você de casa também. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem o segundo bloco do Saber Direito Debate. Até já. Estou de volta e aqui comigo hoje o professor Fabrício Trindade, falando sobre direito desportivo. Professor, dando sequência ao nosso papo, então eu queria trazer à tona o caso da ginasta, a Laís, que recentemente foi editada uma medida provisória pela presidente Dilma para que ela pudesse receber uma aposentadoria devido ao acidente que ela sofreu. Isso não está previsto, essa aposentadoria, na Lei Pelé, não é isso? É isso, Carolina. Até de forma indireta ou avessa, a gente não queria que fosse dessa forma, mas talvez o que está acontecendo com a Laís, que gerou uma comoção nacional e motivou até essa iniciativa da presidente Dilma, venha fomentar um debate que há muito é perseguido pelos atletas profissionais, que é o fato da aposentadoria do atleta. Nós temos diversas profissões, principalmente aquelas que envolvem atividades insalubres e perigosas, que são passíveis do que chamamos de aposentadoria especial, né? Há regras, digamos, mais flexíveis em relação a essas atividades. Então, por exemplo, se você é sujeito a uma atividade insalubre, você consegue uma aposentadoria com 25 anos, ou seja, 10 anos a menos em tese que um trabalhador normal. Não há até hoje uma regulamentação que envolva a aposentadoria de atletas profissionais. Nós temos sempre situações espaçadas. Então, o Brasil
também motivado pela época da Copa. Só um parênteses, fica à vontade. Não é que a Lei Pelé não permita, é que ela não prevê. Ela não prevê efetivamente, não há certo. disciplina para aposentadoria, né? Talvez por falta de iniciativa do Ministério da Previdência Social ou até uma organização dos atletas, o fato que é comum e foi muito festejado, não sei se você vai lembrar, quando Sócrates ainda era vivo, ele servia de exemplo a diversos profissionais. Por quê? Porque foi aquele que, independente do futebol, desenvolveu uma carreira profissional paralela. Sócrates era médico. Né? Isso dizia que a realidade dos atletas, independente dos que trabalham no futebol, que geralmente tem origem mais humilde, mas em diversos, principalmente atletismo, em diversas outras atividades, se eles não conseguissem uma ocupação no próprio esporte, seja através das federações, seja como técnico, seja eventualmente até auxiliando um patrocinador, eles estavam efetivamente desempregados, sem qualquer benefício, e teriam que, então, por algum período, talvez no mínimo de 5 anos, buscar uma outra formação. Então, os atletas têm uma preocupação enorme com isso e ainda não se parou para regulamentar esse aspecto. Ou seja, é uma demanda que, não tenho dúvida, atingiria diversas pessoas. Nós sabemos quão curta é a atividade profissional desses atletas. Então, se não se visar uma aposentadoria, talvez se entenda que, ainda que seja curta, não seja suficiente para um efeito, digo eu, especificamente aritmético, ou seja, eu tenho que ter uma proporção de contribuições para poder me aposentar no futuro. O fato é que, ainda que seja um benefício parcial, não seja uma aposentadoria integral, isso deve ser feito o mais urgente possível. Por quê, cara? Porque há um outro aspecto no Brasil de suma relevância. Quando a gente fala em esporte, você lembra do Bernardinho, você lembra do Ronaldinho, você lembra dos craques, das pessoas que, em tese, não precisariam de aposentadoria. Mas que é um número mínimo. Exceção, número mínimo. A grande maioria dos atletas possui um rendimento baixo e um rendimento que vai se encerrar num curtíssimo espaço de tempo. Numa média entre 30 e 35 anos, essas pessoas encerram suas carreiras. Então, é necessária uma medida urgente. O governo tem feito algo muito paliativo. Fez no caso da Laís, que por mais que seja muito positivo em relação a ela, imagino eu que tenha gerado a ira de diversas outras pessoas que, obviamente, não têm o problema de saúde dela, não vou entrar nessa seara, mas que estão impedidas fisicamente de trabalhar. Por quê? Porque o esporte tem uma limitação física. Claro. Você só consegue ter alto rendimento até determinada idade. Então, é preciso, com urgência, resolver essa questão. E estamos até relativamente perto disso. Já há um projeto, o que demanda talvez em forma de audiência pública, trazer isso para o debate, para legitimar um pouco melhor esse projeto. O Ministério da Previdência Social chegou a abrir espaço para isso, mas a coisa estancou um pouquinho. Né? E é uma demanda grande. Você vê, os tricampeões receberam, os campeões mundiais receberam. Eu sei, mas esses, em tese, são os que menos precisam. Porque, por força da fama que obtiveram, conseguem outros caminhos, seja por via de publicidade, seja até o que está se tornando cada vez mais comum, convites para participar enquanto comentaristas ou, de alguma forma, em programas esportivos. A gente tem que se preocupar com aqueles que tentaram, mas infelizmente não alcançaram aquela fama e que a grande maioria deles, não é à toa que a gente verifica vários dos casos. Mas passaram uma vida inteira. E morrem na miséria ou dependendo de famílias, etc. Né? Infelizmente, a grande maioria dos atletas profissionais envolvem hoje atividades, se não informais, né, de uma remuneração muito baixa. Eu acho que a gente também não pode se furtar de comentar um caso muito comentado, muito polêmico, muito discutido, principalmente a época da Copa do Mundo aqui, que foi a questão da autonomia do país ou não em relação às normas específicas da FIFA, por exemplo. O que o senhor pensa sobre isso? Um dos grandes pontos discutidos e debatidos e controversos, por exemplo, foi a questão das bebidas nos estádios. Seria uma perda de soberania, de autonomia em relação à legislação interna, a legislação da própria FIFA, que chega aqui e durante o grande evento, que foi a Copa do Mundo, impôs, entre aspas, aquelas regras, e aí o país é obrigado, não é obrigado? Como é que funciona toda essa dinâmica, professor? Carolina, eu vou dar sobre o enfoque do direito desportivo, né? A gente sabe que tem outras regras que envolvem essa celeuma. A primeira delas, eu preciso esclarecer um ponto que eu faço muita questão, que nem é tanto jurídico, uma questão até fática real. O que aconteceu com a Copa do Mundo? Aconteceu que o Brasil, e aí sim, no exercício da sua soberania, porque ninguém o obrigou a tal, fez questão de participar de uma competição em que dissesse, olha, eu quero participar, eu quero ser a cidade-sede da Copa do Mundo de 2014. E quando ele fez isso, concorreu com outras cidades, a FIFA naquele momento já o alertara que o que é a Copa do Mundo? É um evento internacional onde a FIFA, em tese, aluga várias cidades-sedes daquele país para desenvolver o seu evento.
Quando eu brinco que a FIFA aluga, porque obviamente ela não paga um aluguel por aquilo, é que viram minis estados FIFA, aquelas cidades sedes. Ela tem autonomia para organizar e definir conforme os seus interesses. E por que assim o faz? Porque de fato é um evento muito grandioso e custoso e que ele só ocorre, ninguém obviamente duvida disso, pela força dos patrocinadores. E naturalmente já vem sendo feito ao longo dos anos, a bebida alcoólica, normalmente a cerveja, é um forte patrocinador desses eventos. Então, o que o Brasil faz? O Brasil vai, admite, acontece o seguinte, como obviamente a gente tem que respeitar o direito interno, chegou o momento de votar a Lei Geral da Copa. E é nessa Lei Geral da Copa que surgiram essas celeumas inteiras, e essa discussão, a meu ver, falaciosa, com todo respeito para quem pensa de forma diversa, de que o Brasil estava ali afastando-se ou delegando a sua soberania para a FIFA. Não, não era isso, e a FIFA, de forma muito objetiva, disse com todas as letras. Olha, eu permaneço com a mesma estratégia, a mesma proposta, perdão, que eu lhe entreguei quando você foi meu candidato. Se você entender que isso é inviável para o seu país, eu retiro o meu evento daí, não tem problema, eu vou para outro lugar. Eu tenho interessados em fazer. Então, me parece que não foi à toa também que houve sensibilidade dos congressistas, né, e, obviamente, dos deputados estaduais, eventuais vereadores, naquela questão da bebida em si, porque se é bem de lembrar, o que fez o governo federal? Delegou para os estados. Essa questão da bebida especificamente. Falou, olha, vocês resolvam, porque eu entendo que isso é de âmbito estadual. E a FIFA, obviamente, trouxe para cada um deles, né, todos os motivos que levavam a ela dar tranquilidade no sentido em que, pese haver o consumo de álcool, eu lhe garanto a segurança do meu evento. Ou seja, eu vou ter mais do que o efetivo necessário para controlar qualquer abuso por força de bebida alcoólica. E aí eu faço até um questionamento para o nosso telespectador, que realmente posso estar enganado, mas pelo que me recordo dos Jogos da Copa, eu assisti quase a todos eles, as matérias, até porque tem interesse profissional nisso, não houve nenhum evento de confusão, briga, etc., por força de bebida. Com isso, o senhor está me dizendo que a bebida não seria a causa de nenhuma briga em estádio? Não, não poderia dizer isso. O que eu presumo é o seguinte, a controvérsia é tão complicada que eu já ouvi várias afirmações sobre o mesmo tempo. A hipótese 1, o fato de você proibir a bebida no estádio gera um consumo excessivo antes do jogo, certo? Ou seja, as pessoas sabendo, aqueles que vão ao estádio, sabendo que lá não vão ter acesso à bebida alcoólica, né? Se excedem antes de ir ao jogo, e em tese vão mais alcoolizados do que se estivessem no estádio acesso à bebida e tomasse lá a sua dose, etc., do que efetivamente se a bebida fosse liberada. O que eu quero dizer é uma visão muito pessoal minha, talvez nem tanto jurídica. A questão não está na venda ou não da bebida, mas na forma de consumo. Entendi. Eu presumo que o consumo médio das pessoas que vão ao estádio não é no sentido de se alcoolizar, mas é de ter ali um atrativo enquanto assistem aos jogos. Agora, respeito também, e obviamente devem ter estudos para isso, né, de que talvez as brigas sejam objeto da bebida alcoólica, mas me parece que o problema é muito maior. O problema está num negócio chamado torcida organizada. É isso que gera briga em estádio, não bebida alcoólica. Essa é a minha visão. E para a gente encerrar o segundo bloco, queria que o senhor comentasse rapidinho. Acabou a Copa do Mundo, tudo volta ao normal? Tudo volta ao normal, inclusive para nossa infelicidade, a gestão também volta ao normal. O que eu chamo de gestão? Não, isso é franco, eu falo como consumidor agora e não como advogado. Além das questões, como você bem colocou, continua sendo proibida a bebida alcoólica, encerrou não é à toa que foi criada uma lei geral da Copa, ou seja, uma lei para o evento. O evento foi encerrado, aquela lei automaticamente está revogada. Mas eu estive em alguns eventos aqui no estádio de Brasília e, olha, o nível de serviço caiu, assim, drasticamente. Chega a ser uma pena, eu imaginei que a gente fosse ter aí um benchmarking, que a gente chama, uma continuidade, aproveitar um ensinamento que tivemos em termos de serviço ao consumidor, mas, infelizmente, não é isso que ocorreu. Tá certo, daqui a pouco eu volto, então, com o nosso terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta aqui comigo, o professor Fabrício Trindade. Chegamos então, professor, na hora de praxe, da gente mostrar os livros que o senhor trouxe aí como fonte de estudo e pesquisa. Mas antes a gente fala de um livro de sua autoria, inclusive, com o Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga. Seu amigo? Meu sócio e amigo. Ótimo. E vocês escreveram sobre a evolução do futebol e das normas que o regulamentam, aspectos trabalhista-desportivos. Fala um pouquinho desse livro para a gente, professor. Falo sim, Carolina, mais uma vez agradecendo o espaço, né?
Como eu coloquei, Maurício é o coautor do livro, meu sócio, nós atuamos nessa área praticamente ao mesmo tempo. Maurício foi procurador-geral aqui também do Tribunal de Justiça Desportiva. E esse livro faz, como o próprio nome diz, primeiro um levantamento geral histórico riquíssimo sobre a evolução do futebol, envolvendo casos de futebol com a guerra, que é sensacional até para quem não é da área de direito. Esse primeiro capítulo que trata da evolução do futebol, ele traz uma série de detalhes, a questão do negro no futebol brasileiro, né? Agora que está tão em voga essa questão do racismo, né? E que, para quem conhece a história do futebol brasileiro, assim como eu, não entende como isso possa acontecer agora. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, professor. Por favor. Eu estava vendo o caso daquela menina que teria Grêmio. Xingado, exatamente, o goleiro, eu esqueci o nome dele. O Aranha do Santos. O Aranha, exatamente. A minha sensação que eu tenho é de que aquilo extrapolou uma questão. Ok, ela fez um comentário extremamente infeliz, mas a minha percepção é essa. Ela foi ameaçada, incendiaram a casa dela. Qual é o limite disso aí, professor? Olha, Carolina, mais uma vez a gente enxerga... E até que momento que é força do sentimento, vamos dizer assim, que isso acontece? Porque ela deixou muito claro que não é racista, eu de fato acreditei nela, nas reais intenções dela, que ela teria sido motivada por aquele momento. Isso realmente pode acontecer e até onde isso deve ser levado? Carolina, assim, antes de mais nada eu preciso deixar muito claro que seria uma avaliação muito pessoal, né? Eu queria só pedir licença para não fazer uma análise crítica ou não da decisão da STJD, porque eu faço parte da Justiça Desportiva. Claro. E aí não seria ético da minha parte nada nesse sentido. Eu acho, a meu ver, que houve exagero dos dois lados. Sem pré-julgar se ela teve ou não intenção, e aqui utilizando a sua expressão, o comentário dela foi, no mínimo, muito infeliz. Infeliz, sem dúvida nenhuma. Né? Claro. E eu tive a oportunidade de ler um artigo, onde eu acho que talvez seja a origem disso tudo, onde o autor do artigo, que eu peço desculpa agora, não me recordo não, falou o seguinte: o grande problema é que eu já fui educado assim, que o estádio é o local que se pode tudo. Né? O estádio é o lugar que você xinga, etc. E que talvez a ideia do anonimato, claro. Né, te permita ali falar o que você quiser. Então, eu não costumo brincar, quem não é racista, né? mas solta uma daquela, né? Então, assim, se o comentário dela foi racista ou não, como eu falei, é uma matéria para ser julgada. Não seria o caso dela responder... que já está respondendo, exatamente. Inclusive. Respondeu e precisavam incendiar a casa dela, precisavam... Não, em absoluto. Esses limites chegarem aonde chegaram. Até porque, né, aqui usando uma expressão até bastante popular, se alguém tinha razão, perdeu no momento que fez isso. Né? Como é que você a critica por ela ser racista e, ao mesmo tempo, você usa de agressão física? Exatamente. Se for para resolver assim, esses acaba a justiça. Se confundem, claro, se confundem. Eu acho que são tão marginais quanto. Cada um responde pelo seu delito. Ela, no caso, por uma agressão de natureza racista, uma injúria qualificada, que vai ser objeto de análise, se ela teve ou não intenção. Eu já vi até depoimentos dela pedindo desculpa, etc. Paraná. E esses vândalos, esses também supostos justiceiros, né? Porque agem sob essa tutela, né? Como se tivessem corretíssimos. Eu vou lá queimar a Joana d'Arc, já que ela é racista, né? Ou seja, ele é tão racista quanto, entre aspas, né? Se dirigir para ela sobre esse aspecto. Então, isso é uma das coisas até que me preocupa, porque eu acho que a gente está vivendo a área dos excessos, né? Todos se acham altamente legítimos para julgarem as pessoas e cometerem aquilo que entendem perfeito. Parece que está faltando bom senso? Muito. O ponto de equilíbrio? Muito. Bastante. Inclusive, para efeito de punições, identificação dos envolvidos, né? Por exemplo, eu entendo legítima também a defesa do Grêmio quando fala, olha, eu não só a identifiquei, como ajudei, etc. E eu estou sendo eliminado de uma competição onde os meus atletas não são, e tão pouco fizeram qualquer agressão ao goleiro, o restante inteiro da minha torcida, aqueles que não estão no estádio, né? Ou seja, se eu identifico a pessoa, eu ajudo as investigações, eu faço tudo que está ao meu alcance, eu também vou ser punido? É uma avaliação, é uma controvérsia muito grande. Agora, que fique muito claro isso, esses excessos eu acho que são tão marginais quanto, deveriam ser automaticamente identificados. O problema é que essa hora fazem em bando, justamente para acabar com isso, mas eu até temo pela vida dessa menina. Né? Eu conversava isso Essa é a minha sensação, por isso que eu Pois é, um perigo. Eu conversava até com os meus colegas, com o próprio Maurício, falei assim, olha, não sei nem se é mudar do Brasil, talvez essa menina vai ter que viver lá fora.
Entendeu? Vai virar uma espécie daqueles programas de testemunha, onde se preserva a vida da pessoa. É verdade. É uma pena, né, que se chega a esses extremos todos. Bom, nós temos aqui também o Direito no Desporto, de Martinho Neves Miranda. Por que esse livro é especial, professor? Carolina, é muito especial esse livro e eu acho que é leitura obrigatória para quem quer iniciar os seus estudos no direito desportivo. E por que eu falo isso? Porque o direito esportivo é um direito especialíssimo. O desporto, a regulamentação dele surgiu essencialmente de situações não estatais. Ofende, entre aspas, é estranho ao direito esportivo uma intervenção estatal. Por quê? Porque ele, desde as suas origens mais primórdias, no caso na Inglaterra, o que evoluiu até hoje se tornou uma FIFA, que é uma Federação Internacional de Futebol, toda criada com base em quê? Em associações que se reuniam, estabeleciam regulamentações e faziam o quê? Aqueles que quisessem, o que comungassem dos mesmos princípios, tinham a oportunidade de participar. Aqueles que entendessem de forma diversa, e essa é a riqueza do direito esportivo, podem fazer ligas paralelas. Não há problema nenhum. Ou seja, aqueles que estão ali estão consensualmente. E para que se entenda isso, inclusive quanto às questões jurídicas intrínsecas a essa relação muito especial, diferente dos demais âmbitos do direito, que se não originários no Estado, têm no braço do Estado uma atuação muito forte, é que eu aconselho a leitura do livro do professor Martinho. Ótimo. Temos também direito de imagem e direito de arena no contrato de trabalho do atleta profissional, Jorge Miguel Acosta Soares. Jorge Miguel já trabalhou diretamente, inclusive, com o Sindicato de Atletas. Foi uma das minhas primeiras leituras em direito esportivo. Sobre a matéria, se não a mais completa, uma das obras mais completas. No nosso livro eu também trato dos temas. E quem tiver a oportunidade de ler as duas obras vai entender o quanto eu pesquei do professor Jorge Miguel para a análise desses dois institutos que são corriqueiros e inerentes a qualquer atleta profissional no Brasil. Ótimo. Direitos trabalhistas do atleta profissional de futebol, esse específico, né? Sérgio Pinto Martins. Bastante específico, um livro mais didático, onde ele basicamente faz uma análise geral sobre todos os direitos. O desembargador Sérgio Pinto Martins, TRT de São Paulo, também é meu colega na Academia Nacional de Direito Esportivo. É um autor renomadíssimo na área do direito do trabalho, escreve sobre vários aspectos, inclusive sobre essa questão previdenciária que nós tratamos. E também é um excelente livro para ter uma visão geral aí de todos os direitos trabalhistas que envolvem um atleta profissional. E por fim, nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, código comentado, né, professor? Isso, professor Paulo Schmidt, né, para quem acompanha o direito esportivo no Brasil e até as publicações que envolvem o esporte, sabem que ele é o atual Procurador-Geral da Justiça Desportiva, participou ativamente do caso da Portuguesa e outros casos, tem uma história na área da justiça desportiva enorme, né? Se não é um dos fundadores, com toda certeza, é um dos seus aperfeiçoadores. Né? E para quem quiser também conhecer um pouco mais da justiça desportiva, aqui no tempo da aula a gente só faz um panorama geral, eu aconselho principalmente pelos comentários. Essencial conhecer isso aqui para ler os outros, né? Também, exatamente. Professor, muito obrigada. Obrigada por ter me ensinado um pouquinho mais. Adorei aprender um pouco mais sobre o tema. Delicioso, por sinal. Obrigada pela sua presença e volto sempre. Obrigado, Carolina, pelo carinho. Foi um grande prazer. Eu renovo meu agradecimento pelo espaço ao direito esportivo. Obrigada. Prazer é todo nosso. Obrigada a você de casa também pela companhia mais uma vez. Não se esqueça, é só mandar um e-mail para nós, para qualquer dúvida, ou se quiser falar com a gente também. saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê de novo semana que vem. Até lá. Tchau. .br.